Oi, espero que você esteja bem. Talvez o título da mensagem provocou alguma coisa em você. Eu quero explicar, eu não quero ser ofensivo, não quero eh, magoar ou faltar respeito, mas quero explicar meus pontos, o que a Bíblia fala sobre a Páscoa e alguns fatos também históricos que são parte e acho que é importante considerar e conhecer, porque a maioria das vezes não conhecemos a história, senão que só continuamos com as tradições da igreja, da família, porque sempre foi feito assim, mas eu não sou dessa linha. Nasci, cresci, até pouco participei na mesma igreja evangélica cristã, mas eu decidi não continuar participando por várias coisas que eu não concordo, de acordo com a Bíblia, e uma dessas é essa que vou compartilhar hoje. Então, sabemos que a Páscoa é uma festa bem conhecida hoje no mundo inteiro, ou na maioria dos países, principalmente pelas crianças, e mais uma vez, as crianças são a desculpa, são utilizados para trocar a verdade de Deus e fazer uma coisa que ele não mandou e não ensinou a fazer. Então, é comum ver coelhos, ovos de chocolate. Vamos ver se isso está na Bíblia, que relação tem com o que Deus estabeleceu faz muito tempo. Então, eu quero começar lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 7. São palavras de Jesus, de Yeshua, o Messias. Não é um discípulo, não é uma pessoa que ouviu, não é qualquer homem, senão que é ele. E essa ideia é bastante forte e muitas vezes pensamos só que foi para os judeus desse tempo, em que hoje nós cristãos não tem nada a ver com isso. Mas vamos ver o que diz. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então aqui estamos falando de uma coisa totalmente diferente como a Páscoa, mas eu quero começar com esse princípio, que o homem muitas vezes troca mandamentos de Deus por tradições humanas. Nesse tempo, estavam falando de lavar as mãos e comer com as mãos limpas. E era quase que você tinha que morrer se você ia comer sem lavar as mãos, sem importar os outros mandamentos de Deus. Então, muitas vezes, hoje podemos ver nas famílias, nas igrejas, na religião, que muitas vezes tem que ver com coisas do homem, com a ideia do líder da igreja, da denominação, da religião, e que isso comanda fazer para todos os membros dessa congregação. Então, agora vamos começar com esse assunto da Páscoa. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono de casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus
les tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então, até aqui podemos ver que eles sabiam do que estavam falando. Não era uma coisa estranha para eles, sino que já sabiam que era a data de comemorar duas festas bíblicas de Deus, que não são festas dos judeus, como muitas vezes falam, senão que são festas de Deus que Ele estabeleceu antes, milhares de anos antes. Então, eles sabiam que o que tinham que fazer não era um segredo. As pessoas do Israel desse tempo estavam preparando, estavam com isso na mente, então já estavam prontos para começar. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então aqui estão comendo a Páscoa. Não foi que a Páscoa era comer só um pouco de pão e beber um pouco de vinho. Não era isso. Tinha um jantar, algo que era parte da cultura, do conhecimento deles, uma janta bem especial que se preparavam com tempo, não era uma coisa assim aleatória ou rápida para fazer no momento, senão que já estavam preparando desde antes. Então, será que a história começou aqui, com Jesus e seus apóstolos comendo a primeira Páscoa, ou que nesse momento começou uma nova comemoração, uma nova festa? Não. A história começou muito antes. Não começou nesse momento com Jesus e seus discípulos, senão que começou antes, quando o povo do Israel, o povo de Deus, foi libertado de Egito. Então agora vamos ver como é essa festa, como começou. Éxodo capítulo 12, versículo 1, 3. Vou ir lendo só alguns versículos e você pode ler todos depois, com mais tempo, para ter o melhor contexto. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Por isso que em inglês é Passover, passar longe. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês
e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. E só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Então, essa é a origem da Páscoa. Assim como começou, com a mão poderosa de Deus fazendo um milagre de libertar seu povo do Egito, onde passou muito tempo como escravos. Agora ele tirou eles desse lugar e levou para a terra prometida. Essa é a origem da Páscoa. Então, como você conseguiu ver, nesse momento sacrificaram um cordeiro. Como esse sangue marcava a porta, e a morte não ia entrar nesse lugar, nessa casa, nessa família. Hoje, como vamos ver daqui a pouco, não vamos sacrificar cordeiros, porque hoje temos a sangue do Messias, Jesus, não na nossa casa fisicamente, mas espiritualmente ele marcou no nosso coração e já estamos protegidos por ele. Então, como foi que hoje, faz poucos dias, a Páscoa, continuando com o calendário de Deus, começou na sexta e as igrejas cristãs comemoram a Páscoa no dia domingo? Porque sempre a Páscoa cristã é no dia domingo e não vai mudando. Se você pensa, seu aniversário esse ano, se já passou, vai ser. Foi um dia. O ano passado foi o mesmo dia da semana? Não. Sempre vai movendo, certo? Agora vamos ver que essa mudança começou com o primeiro concílio de Niceia, que foi de bispos cristãos reunidos na cidade de Niceia, da Bitínia, em Turquia, pelo imperador romano Constantino, no ano 325 da nossa época. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Um dos resultados do concílio foi um acordo sobre quando celebrar a Páscoa, a mais importante festa do calendário eclesiástico. E foi assim que eles concordaram. Nós também lhe enviamos as boas novas de acordo relativo à Sagrada Páscoa, isto é, em resposta às suas orações. Esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos de Oriente que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora, ano 325, observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós que, desde tempos antigos, mantivemos a Páscoa juntamente. Então, mais de 3 séculos depois de Jesus morrer e ressuscitar, depois que a igreja primitiva, que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Yeshua, aqui mudaram a data e deixaram fixa para um dia domingo. Todos os anos, um dia domingo, vai ser comemorada a Páscoa. Já não é como Deus estabeleceu, que é uma data específica, não um dia, senão que uma data. Agora é quando o homem estabeleceu. Nesse ponto, o que você acha? É certo que a gente troque a palavra de Deus, troque o que Deus estabelece por aquilo que a gente quer fazer, de acordo com a nossa interpretação, com as nossas ideias?
Uma das coisas básicas da Igreja Católica, principalmente, é que, como aqui acabamos de ler, que é uma coisa histórica, não é da Bíblia, o Império Romano, que eles adoravam o sol, o dia domingo, para eles em inglês é Sunday, que é dia do sol. Por isso que eles mantiveram muitas adorações para nosso Deus no dia domingo, porque não estavam adorando o Deus Criador, o Eterno, senão que eles estavam adorando seus próprios deuses. Mantiveram as ideologias do Império Romano, dos gregos, agora misturando todo, bagunçando, seguindo as ideias bíblicas, mas não como Deus estabeleceu, senão que fazendo ideias de homens como mandamentos de Deus. Mas talvez você ache que isso não tem nada a ver com a gente hoje, porque já estamos no tempo da graça, em que Paulo, o apóstolo que é para os gentis, ele ensinou outras coisas. Mas se não é suficiente ver que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e o cordeiro do início da Páscoa era sinal, um simbolismo que o Messias, Yeshua, ia morrer e pela sua sangue a gente ia ter liberdade do pecado e da morte espiritual, que ia ter uma proteção de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Aqui não está falando do fermento da comida. Não está falando que você tem que mudar de fermento, de marca, de mercado. Não. Está fazendo um simbolismo que o fermento é o pecado. Então, um pequeno pecado pode bagunçar e destruir toda a sua vida, toda a minha vida. Por isso temos que ter muito cuidado com esse fermento ou com o pecado. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? Não como fermento velho, nem como fermento da maldade e da perversidade, mas como os pães sem fermento. A mesma que eu acabei de ler no Éxodo, que é do Antigo Pacto, que foi celebrado pelo povo de Israel, foi celebrado pelo Yeshua, pelos seus discípulos. Mas hoje a gente não conhece, nas igrejas cristãs pouco e nada falam disso, não conhecem. Simplesmente continuam com as ideias da Igreja Católica. A Igreja Evangélica Protestante, de alguma forma, é uma filha da Igreja Católica. Então, muitas coisas que você vê na Igreja Católica, você vai ver também na Igreja Protestante. Mais que uma religião, o que Deus quer é ter relacionamento entre Ele e cada pessoa. O ponto é que muitas vezes a religião tem fermento, as igrejas têm próprios fermentos dos líderes e vão misturando coisas, minhas ideias, meus gostos. Eu quero que a minha congregação faça desse jeito. E a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que não são sugerências, não é que Deus fala, se você quiser, se você gostar, Ele fala, você faz isso. E aqui Paulo está falando de celebrar a festa da Páscoa, de pães sem fermento. E Jesus disse que é para, quando a gente comemora isso, essa festa, não é a Santa Ceia, não é que eu vou fazer isso todos os domingos na minha igreja, eu vou fazer qualquer data. É nesse tempo que acabou de terminar, essa festa que dura 7 ou 8 dias de Páscoa e pães sem fermento, quando
celebramos isso quando estamos tendo esse tempo, esse jantar especial de Páscoa. Nesse momento, quando temos que celebrar e lembrar a morte e a ressurreição do nosso Messias, lembrando que Ele deu sua sangue e sua carne por nós. Eu espero que essa mensagem seja de reflexão para você, que você possa orar, possa ler a Bíblia por sobretudo, também considerar os fatos históricos que são parte, que marcam a nossa vida hoje, nossa rotina, que marcam as nossas famílias, as igrejas, sem conhecimento muitas vezes. E esse é o ponto que é perigoso. E a Bíblia fala que muitas vezes o povo de Deus morreu, pereceu por não ter conhecimento. Desejo que Deus te abençoe grandemente. Eu te envio um abraço e espero ter suas orações para continuar compartilhando essas mensagens. Muito obrigado e Deus te abençoe.